No livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Encontrou? Amém. Glória a Deus. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, aqui estamos nesse momento, meu Deus, da Tua Palavra a ser ministrada ao nosso coração. Fala conosco, meu Deus, dirige cada momento desse aqui, e que seja, meu Deus, a Tua voz falando a cada vida, para a Tua honra e para a Tua glória. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tema da mensagem dessa noite: ser fiel até a morte. Aleluia. Você pode dizer isso para quem está do seu lado aí? Dá uma pontada para ele assim e dizer para ele: ser fiel até a morte, hein? Ser fiel até a morte, hein? Agora conta para você mesmo e diz para você mesmo: ser fiel até a morte. Pensa nisso. Pensa na grandeza que há nessa declaração que a palavra de Deus nos traz nessa noite. Obrigado. Ser fiel até a morte, parte aqui do versículo que nós lemos: e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez eu trago para vocês uma palavra de Apocalipse direcionada a uma igreja. Recentemente eu trouxe uma palavra numa quarta-feira falando sobre a igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3 de Apocalipse. Hoje eu trago uma palavra de Deus falando da igreja de Esmirna, que está aqui nesse texto que nós lemos no capítulo 2. Logicamente, quem esteve aqui na quarta-feira lembra que uma das observações que eu fiz é que essa palavra, por mais que ela tenha sido revelada em visão para João e escrita por ele, é uma palavra que vinha da parte do Senhor Jesus. O próprio Jesus deixou essa palavra. E aqui mais uma vez no capítulo 2, isso está muito claro, quando está falando ao anjo da igreja, e diz aqui no início do versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então quem é que está falando aqui para a igreja de Esmirna? Jesus, né? Isso é muito claro. Até ontem eu estava conversando com o irmão Robson, que trouxe aqui uma palavra para os jovens, irmão lá da Assembleia de Deus, e a gente comentando sobre as igrejas de Apocalipse, falando um pouquinho sobre a Bíblia e comentando, né, a presença de Jesus na palavra de Deus. Jesus não está na palavra de Deus, queridos, só de Mateus a Apocalipse. Jesus está na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, né?
Em muitos momentos você veria Jesus sendo revelado. E aqui, de uma forma clara, você vê Jesus falando a uma determinada igreja. E eu destaco parte desse versículo 10 para dizer, para usar como tema de hoje, ser fiel até a morte. E o que nós queremos falar nessa mensagem? Nós queremos falar sobre fidelidade. Fidelidade. Muitas vezes nós falamos de fidelidade no momento de oferta, mas a fidelidade ela não é uma necessidade só na sua vida como ofertante, dizimista, na casa do Senhor. A fidelidade ela é necessária na sua vida em todo o contexto, da sua vida com Deus. A fidelidade ela é importante até mesmo pelo que foi apresentado ainda agora aqui pelas meninas, para que você se mantenha alvo como a neve, branco como a pura lã, alvejado no sangue do Cordeiro, E o que nos cabe, nós temos que fazer em fidelidade na presença do Senhor. Nós temos que ser fiéis ao Senhor Jesus. E uma coisa, queridos, clara, mas já com a certeza de vitória à frente, é que ser fiel a Jesus gera em nossas vidas tribulações, gera ataques, gera a fúria do mal. Mas em tudo isso, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos fortalecer e para gerar em nós confiança. Diga assim comigo, confiança. Além da confiança, o Senhor tem uma promessa para nós que é a vida eterna, e o Senhor tem para nós também a comunhão em Deus, A igreja de Esmirna, ela estava sofrendo um problema seríssimo, porque ali naquela cidade existia um templo dedicado a Tibério e a Domiciano, e esses dois homens, eles eram homens que exigiam adoração, eles eram imperadores romanos, e eles queriam ser adorados como Deus. E uma vez por ano se queimava incenso durante o altar e eles adoravam esses imperadores. E eu quero chamar a atenção para o início dessa minha última declaração, que isso acontecia uma vez por ano. Uma vez por ano. E uma coisa em que muitas pessoas estão sendo lançadas por Satanás em momentos específicos. O que eu quero dizer com isso? É que a pessoa está vindo muito bem, está caminhando muito bem com Deus, mas em um momento, em uma brechazinha que ela libera, vem o laço, prende aquela vida e conduz ela a uma derrota. Uma vez por ano, os imperadores exigiam ser adorados. Não era todo dia, não era toda manhã, toda tarde, não era todo mês, era só uma vez por ano. E muitas pessoas às vezes estão fazendo coisas erradas diante do Senhor, achando que, mas foi só uma vez, mas foi só um momento, mas foi só uma escapulida, mas foi só uma escorregada, Tenha cuidado com quem você é em Deus e busque uma vida de fidelidade na presença do Senhor. O que era exigido pelos imperadores, que uma vez por ano eles adorassem aquela estátua lá de Tibério, de Domiciano, para render a eles adoração como se eles fossem um Deus. Mas os cristãos da igreja de Esmirna, eles se recusavam. E por que eles se recusavam a fazer isso? Porque seria um ato de infidelidade a Deus. Aí cabe uma pergunta para nós, igreja: até que ponto nós estamos preocupados com a infidelidade ao Senhor? Até que ponto nós estamos olhando para as nossas vidas e colocando as nossas vidas diante daquilo que Deus nos ensina e entendendo se o que nós estamos fazendo é certo ou é errado? Esse povo aqui de Esmirna, eles tinham algo especial em Deus. Eles estavam se recusando a viver infidelidade ao nosso Pai. Eles não aceitavam se curvar diante daquelas imagens. Eles estavam vencendo o poder da idolatria contra aquela igreja. Agora eu te pergunto, quando isso acontece, alguém fica furioso? Sim ou não?
fica furioso. Quando você determina no seu coração vencer a idolatria, alguém fica furioso? Fica furioso, né? O diabo, ele fica furioso. E do ponto de vista humano, falando sobre essa igreja, né, não se poderia esperar que uma igreja forte e fiel como Esmirna, eu estou com a dificuldade de ser Esmirna aqui, né? Esmirna, né? Que essa igreja viesse a sucumbir, viesse a se dobrar diante daqueles imperadores. E o que acontecia com aquela igreja? Que vinha contra aquela igreja, vinha um perigo de vida, ser fiel até a morte. Bota uma frase ali para nós, a morte, né? Perigo de vida, perigo de ter a sua vida ceifada. A fé deles a cada dia era tentada a sucumbir, era tentada a ser vencida. Diga assim: a poder, no sangue de Jesus. Querido, proteja a sua fé. A fé deles era tentada a sucumbir. Eles eram levados a uma situação muito difícil. Nesta igreja, dentro dessa igreja, não havia problema. Qual era o problema que está relatado aqui dentro da igreja? Nenhum. Qual era o problema que havia nessa igreja? Era fora. Era fora. Muitas vezes nós estamos falando aqui palavras que não é o problema dessa igreja, mas que é o risco de estar lá fora. Sim ou não? Às vezes parece até chato, né? No domingo passado eu trouxe uma palavra e disse assim: essa palavra ninguém gosta de pregar, mas eu preciso pregar, vou falar contra o pecado. Né? Porque é muito melhor você chegar no púlpito e falar sobre amor, sobre misericórdia, sobre prosperidade, sobre abundância, sobre promessa de Deus, né? E coisas boas somente. Mas eu não falo porque o pecado está sendo a realidade nossa aqui, embora sejamos pecadores e lutamos contra o pecado, mas eu falo porque o mundo está te ofertando a cada instante a possibilidade de pecar. E se você não abrir o olho, você escorrega, você falha, você cai. O problema não estava dentro da igreja de Esmirna, o problema estava fora. A obrigação que eles tinham de se adequar ao sistema em redor, ao que acontecia no mundo daquele tempo, a obrigação de se curvar diante de uma estátua que para eles nada representava, e mais do que isso, era uma ofensa a Deus. Porque eles se curvando àquela estátua, aquela imagem do imperador, eles estavam ofendendo o Pai da nossa existência, o Senhor nosso Deus. O problema estava fora da igreja. E qual era o desafio que a igreja enfrentava? A igreja de Esmirna enfrentava, queridos. Era dizer não. Era isso. Dizer não. Ontem, o irmão que trouxe a palavra aqui, ele estava falando: Deus está fazendo tudo, Deus está executando todas as coisas. A única coisa que a igreja precisa fazer é dizer sim. Sim para Deus. Quem estava aqui deve lembrar dessa parte. E eu quero dizer que a única coisa que a igreja de Esmirna tinha que fazer era dizer não. Esmirna deveria dizer não. E o que essa igreja fez, queridos? Disse não. Aleluia. Aleluia. Isso é vitória. Disse não ao culto pagão. Disse não à blasfêmia do povo. Apocalipse 2, que nós lemos no versículo 9, Jesus falando com essa igreja de Esmirna, ele diz: conheço a tua tribulação. Quer dizer, estou vendo o que está acontecendo. Muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo. Engano seu. Deus está vendo tudo, absolutamente tudo. Jesus fala com essa igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e faz um adendo: mas tu és rico. Aleluia. Você quer receber isso para a sua vida hoje aqui? Amém. Se você está em tribulação, se você está em luta, eu não sei como está o seu dia a dia, eu não sei como está o cenário em redor da sua vida, eu quero te dizer: Jesus conhece a tua tribulação. Jesus conhece a tua pobreza, mas ele diz: mas tu és rico. Pastor, que pobreza?
não é só uma pobreza financeira, pode ser uma pobreza sentimental, pode ser uma pobreza espiritual, pode ser uma pobreza ministerial, tantas áreas da sua vida em pobreza. Mas o Senhor está dizendo para essa igreja: tu és rico. Tome posse disso em nome do Senhor Jesus. Aí continua dizendo Apocalipse 2:9: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quem eram esses? Aqueles que estavam ali afrontando a igreja, aqueles que estavam ali criando dificuldades para a igreja querendo permanecer fiel, e eles sendo usados como sinagoga de Satanás, achando que estavam certos, judeus, né? Respeitadores da lei, indo contra o cristianismo e se achando serem aqueles que estavam com a razão, e o próprio Jesus dizendo: aqueles que se dizem judeus e não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não se engane, igreja, você é a igreja do Senhor, e lá fora tem muitos que são sinagoga de Satanás. E isso, pastor, é verdade, que estão se levantando para confrontar a sua vida como igreja do Senhor. Mas há poder no sangue de Jesus. Pastor, o que eu faço? Eu posso orar por essa pessoa? Eu digo: deve. Pastor, essa minha oração vai ter efeito? Eu digo: não sei. Porque não adianta você orar por alguém e ela não está disposta a receber o efeito dessa oração. Entende? Sim ou não? Sim ou não? Uma vez eu orava por uma pessoa, isso ficou marcado na minha vida, com todo amor, e orando por aquela pessoa, pedindo a Deus pela vida dela, e muito claramente o Espírito Santo falou comigo: filho da perdição, filho da perdição. Eu fiquei assim: meu Deus. Por isso que eu te digo, pastor, eu posso orar para uma sinagoga de Satanás, para uma vida que está me afrontando, para uma vida que está cheia de demônio? Eu digo: pode orar. Se ela quebrantar a vida dela diante do Senhor, Deus vai fazer um milagre. Mas se ela não quebrantar, não tem jeito. Não tem jeito. Você acha que Deus vai se referir a uma pessoa dizendo que era sinagoga de Satanás por acaso? Não, Deus está se referindo porque é uma realidade. E a realidade, queridos, do mundo aí está. A fidelidade nossa está sendo confrontada por ataques do inferno, mas há poder no sangue do Senhor Jesus. Amém? O desafio da igreja é dizer não a todas as propostas, a todas as ofertas, a todas as sugestões que o inimigo tem para nós de forma vasta, de forma variada. Em nome de Jesus. Bota a mosquinha para nós. Esquece não. Tudo que Deus tem, queridos, para nós, incomoda o diabo. Sim ou não? Incomoda o diabo. Quando ele vê que Deus está preparando a sua vitória, ele começa a se irandar. Mas há poder no sangue de Jesus. Sim ou não? Quer ver um momento que deixa isso muito claro? É quando Moisés vai lá para o alto do monte para passar 40 dias e noites na presença do Senhor. Lembra dessa parte da Bíblia? Não é? O que Deus fez com Moisés lá no monte? Deus o chamou para dar a ele leis, orientação, ordem. Por que Satanás fica furioso com isso? Porque quando você começa a seguir as leis do Senhor, hoje nós temos a Bíblia, que é o nosso guia de fé e prática. Quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a se apaixonar pela pregação do Evangelho, quando você começa a se alimentar pelas ministrações na casa do Pai, quando você começa a clamar para ser cheio do Espírito Santo, o diabo olha para você e diz: ele vai vencer. Sim ou não? O diabo olhava para aquele povo, Moisés no alto do monte, Deus tratando com ele, tábuas dos 10 mandamentos sendo escritas pelo próprio Deus, e o diabo olhava para aquele povo e entendia: esse povo vai vencer. O que ele fez? Começou a se andar ali,
trazer sugestões do inferno. Sinagoga de Satanás estava no meio do arraial. Chegaram lá, buzinaram no ouvido de Arão. Poxa, Arão, muito tempo. Moisés está demorando lá no monte. O povo está fraquejando na fé. Olha a astúcia de Satanás. O povo está fraquejando na fé. Moisés está longe. Moisés era referência. Moisés era o destaque aqui na nação. Não tem mais Moisés. O povo está fraquejando na fé. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um instrumento de fé. Vamos fazer algo para o povo ver e poder tocar. Vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Quem fez isso? Sinagoga de Satanás. Cuidado com a sinagoga de Satanás. Porque até mesmo lá no mundo tem pessoas que você acha que quer o seu bem, mas estão sendo usadas pelo inferno para te enfraquecer na presença de Deus. Cuidado. Cuidado com aqueles que chegam e falam no pé do teu ouvido, com aqueles que chegam com muito tato, muito cuidado com a palavra doce. Tenha o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo. Pastor, por quê? O que tem a ver isso? Palavra doce, sinagoga de Satanás, tem o Espírito Santo. O que tem a ver isso? O que tem a ver é quando o sopro do inferno chegar, existe um sopro do refrigério do Espírito Santo para te dizer: foge disso. Foge disso. Entende? Arão sucumbiu. Esmirna não sucumbiu. Arão, sumo sacerdote, irmão de Moisés, sucumbiu. Aceitou. Colheu ouro, fez um bezerro de ouro, o povo começou a adorar. Quando Moisés desce no monte, é o problema. Deus já viu o problema, Deus falou: desce, porque o teu povo não é? Moisés, olha aí o teu povo. Aí Moisés, já que o povo é meu, vou resolver separar, né? Já que o povo é meu, vou botar o negócio para ferver, né? Chegou lá, cadê o bezerro? Traz aqui. Moe esse bezerro aí. Joga na água. Você quer ter Deus? Bebe essa água aí, cheia de ouro. Depois Deus veio e falou: vou matar todo mundo, Moisés. Vou matar todo mundo. Queridos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus queria matar todo mundo. Aí Moisés falou: Deus falou: vou matar todo mundo, Moisés, e de ti vou iniciar a obra. Moisés falou: Senhor, tem misericórdia. Eu não sei se, só uma brincadeira agora, eu não sei se Moisés estava com mais pena do povo ou com mais pena dele, né? Senhor, tem misericórdia, faz isso não. Aí Deus, maravilhoso como Ele é, olhou para Moisés, viu o amor daquele homem, a mansidão daquele homem, disse: tudo bem, Moisés, só que as sinagogas de Satanás vão perecer. Esses aí não tem escape para eles, não. Esses vão ser mortos. Entende? Como o diabo se anda, como o diabo está olhando o que Deus está preparando para a sua vida e sempre agindo para tentar tirar a tua vitória, mas a poder no sangue de Jesus. Amém? Tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tenha um alerta do céu. Tenha um alarme espiritual. Amém? Tenha um zelador pela sua vitória. Para quando o diabo se levantar, vai soar um sinal lá no mundo espiritual. Você vai dizer: opa, tem coisa errada aí, calma aí. Segura lá, Satanás, que aqui não é brincadeira não. Aqui é eu e Deus.
Deus cuida de mim, segura aí o teu ataque, está vencido em nome de Jesus, a poder no sangue, cai por terra agora a armadilha do inferno, ó, palavra maldita está repreendida, não vai chegar na minha vida, Deus é Deus comigo, Ele é minha proteção, essa seta já caiu por terra, essa armadilha já foi quebrada, essa muralha não existe mais, Deus está resolvendo a causa. É assim que tem que ser. Para vencer a sinagoga de Satanás. Caminho, pastor, fidelidade. A fidelidade que está traz para nós algumas recompensas. Uma delas que eu quero falar: confiança. Capítulo 2, Apocalipse, que nós lemos, versículo 10, diz assim: não temas as coisas que tens a sofrer. É o início dele, né? Não temas as coisas que tens a sofrer. Igreja, a fidelidade não é algo fácil. Porque quando você quer ser fiel a Deus, você sofre. Você sofre discriminação, você sofre provações, você sofre tentações. Até mesmo dentro da igreja. Quando você diz assim: eu estou buscando uma vida de fidelidade, tem irmão olhando para você e torcendo o nariz, achando assim: ele quer ser mais santo do que um do que o outro. Até mesmo dentro da igreja. Quando você determina cumprir na sua vida a confiança em Deus, você começa a enfrentar discriminação, provações, tentações. Mas a prova vem com a finalidade também de fortalecer o seu caráter cristão. Quanto mais você é atacado, mais você está sendo fortalecido em Deus. Não tem uma luta. Use a luta para ser fortalecido em Deus. Creia sempre na sua vitória. O Senhor Jesus diz em João 16:33: no mundo tereis tribulações, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis tentações, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Diz lá no início: para quem és paz em mim. Quer dizer, o Senhor Jesus está sempre nos mostrando que Ele é um Deus que está nos confortando e nos fortalecendo para que a gente vença. Todos os ataques de Satanás contra aqueles que estão trilhando o caminho de fidelidade não tem efeito. Não tem efeito. Por que, pastor? Porque o fiel está ao seu lado. Sim ou não? Está contigo. Quantas vezes? Até mesmo te carregando no colo. Fala igual o irmão Robson aqui ontem: Deus é bom. E é isso. Deus é bom. O nosso Senhor Jesus, igreja, tem o máximo interesse de que nós possamos entender a razão dos sofrimentos em nossas vidas. Às vezes o crente está sofrendo, ele está se lamuriando, ele está reclamando, ele não está enxergando que o que Deus está fazendo é forjando a vida dele, para que amanhã ele tenha a capacidade de resistir à tempestade do mal. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor não nos dá provação que nós não consigamos suportar, que nós não consigamos vencer. Sim ou não? Mas como o crente tem que ser firmado na rocha, arraigado, enraizado na palavra, prontos para resistir o dia mal, tem que ter confiança. Confiança em Deus. As tribulações são oportunidades para crescimento espiritual e não para amargar derrotas. Tem tribulação? Tem. Jesus disse que teria. Mas qual o objetivo da tribulação? Você ser derrotado? Não. Você ser fortalecido. Fortalecido. As lutas não são só para que as suas lágrimas sejam derramadas, mas as lutas, elas são para que sua vida espiritual seja fortalecida em Deus. Olha o que diz Apocalipse 14, versículo 19. Ah, pastor, mas quando eu tenho luta, a minha vontade é de desistir, sabe? É de capinar, meter o pé, sair pela direita,
Igual a pantera cor-de-rosa, né? Não é pela direita ou pela esquerda que a pantera cor-de-rosa sai? Eu estou muito velho mesmo. Gente, não lembra não? É pela direita ou pela esquerda? Pantera cor-de-rosa. Eu vi esse desenho uma vez na vida, pelo menos. Aleluia. Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus em Antioquia e Icônio, instigando as multidões. Entendam isso, ouçam isso. Instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que coisa. Sabe qual a tradução desses versículos? Fidelidade. Paulo tinha um propósito, que era anunciar a palavra de Deus aos judeus que estavam na Antioquia e Icônio. O que eles fizeram? Instigaram as multidões, começou a falar mal deles. O que aconteceu? Arrastaram Paulo para fora da cidade, apedrejaram Paulo. Certamente ele desmaiou. Não tinha muita ciência médica naquele tempo. Quando viram Paulo desmaiado, está morto. Saíram de perto. Aí no seguinte versículo diz que os discípulos chegaram, rodearam a Paulo. O que ele faz? Ele se levanta, entra de novo naquela cidade, trata ali um pouquinho as suas feridas. No dia seguinte ele parte com Barnabé e vai para outra cidade chamada Derbe. Ok? Até aí? Então ele foi para outra cidade. E tendo anunciado o evangelho em Derbe, naquela cidade, e feito muitos discípulos. Entenda, as tribulações existirão, mas a vitória também será uma realidade na vida do crente. Paulo havia sido expulso recentemente daquela cidade, apedrejado, vai para Derbe. Quando ele chega a Derbe, ele anuncia o evangelho. Quando ele anuncia o evangelho, muitos são feitos discípulos de Paulo. É o que diz o versículo 21. Feito muitos discípulos. Aí o que ele podia fazer? Poxa, aqui está legal, né? Derbe está bom. Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui? O povo recebeu a palavra, muitos aceitaram Jesus como Salvador, né? Não é como a cidade anterior, que foi apedrejado, quase morto. Estou em Derbe, estou pregando, estou fazendo discípulos aqui. Aí no final do versículo 21 diz assim: voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Voltaram para onde, queridos? Voltaram para onde? Para aquelas cidades onde eles foram apedrejados, foram expulsos. Tem muita gente que vive as tribulações e reclamam com Deus e diz: Senhor, não quero mais isso para a minha vida não, só quero vitória. Tem gente que gosta disso, né? Só vitória, só vitória, só vitória. Eu não sei como você vai ter só vitória se você não tiver luta. Aqui o que Paulo faz? Volta para aquelas cidades. Resultado, versículo 22: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tem muitas pessoas querendo entrar no reino de Deus, mas não estão se preparando para vencer as tribulações desse tempo. Não estão vivendo fidelidade com o Senhor. Repito, as tribulações são oportunidades para crescimento espiritual e não para amargar derrotas. Ser aquele que enfrenta a tribulação não quer dizer que você vai ser o derrotado. No final, Jesus tem vitória para você. Creia sempre nisso. Portanto, a fidelidade traz confiança. A confiança
nos torna crentes firmes para enfrentar qualquer situação. Você toma posse disso em nome de Jesus? O que quer dizer confiar? Confiar quer dizer que acreditamos nas promessas de Deus em todas as circunstâncias, mesmo naquelas em que a evidência parece ser contrária. Isso é ter confiança. Tem tudo para dar errado, mas eu confio em nome de Jesus, vai dar certo. O que é confiança? É a continuação do exercitar da nossa fé. A fé, igreja, é um ponto de partida. A confiança é a continuação. Como um ponto que começa e continua traçando uma linha. Isso é a nossa confiança. É uma fé mantida em prática. Isso é confiança. É você crer, mas você insistir em crer. Eu confio, vai dar certo. O Senhor é comigo. Jesus é minha vitória. Quer um exemplo de confiança da palavra de Deus? Jó, tudo dando errado. Os amigos chegam para ele e só massacram ele. É só lenhada na cabeça dele. E ele está lá, confiante. Creio no meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Né? Isso é confiança. Uma vida de fidelidade gera um homem e uma mulher de confiança em Deus. Você não vai ser abalado por qualquer coisa. Você não vai ficar entristecido pelas tribulações. Você vai enfrentar as tribulações e você vai vencer em nome de Jesus. Não vai fugir. Paulo foi lá em Derbe, vamos voltar lá naquela tribulação, porque ela não pode permanecer não. Deus vai dar vitória lá. Aleluia. Não fuja, não, enfrenta. Deus é contigo para a vitória. A fidelidade traz recompensas. Uma outra recompensa que a fidelidade traz para as nossas vidas, igreja, é o que nós chamamos de vida eterna. Capítulo 2, versículo 10, parte dele diz: ser fiel até a morte, que é o tema da nossa mensagem. Nós temos a certeza da nossa salvação pela fé que nós temos em Cristo Jesus, amém? Mas há um desafio. Pastor, e qual é o desafio? Ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a vida eterna. Coroa da vida é vida eterna. Isso quer dizer que devemos ser fiéis a ponto de precisar morrer até, se necessário, pela fé em Cristo. E para a igreja de Esmirna, isso não era uma hipótese, isso não era uma suposição, isso era uma realidade. Era uma possibilidade real para os crentes daquela igreja morrer. Porque se eles não aceitassem se dobrar diante daquelas imagens dos imperadores, havia uma sentença. E a sentença era o quê? Morte. Fidelidade. Hoje, quando nós falamos na igreja sobre fidelidade, alguns podem pensar assim: pô, pastor, pega leve. Pega leve. Os dias hoje são diferentes. De certa forma, eu tenho até que dizer, graças a Deus, que os dias hoje são diferentes. Por outro lado, por outro ponto. Quer ver? Eu vou trazer para vocês algo relacionado a uma vida chamada Policarpo. Você já ouviu falar em Policarpo? Já ouviu falar em Policarpo? Quando nós lemos aqui Apocalipse 2:8, bota lá para a gente, por favor. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Jesus falando com o anjo da igreja. Sabe quem era Policarpo? Ele foi um dos anjos da igreja em Esmirna.
Ele era o anjo da igreja em Esmirna. Ele estava enfrentando batalhas desse nível. Ele era o pastor da igreja em Esmirna. Pastor, onde que está isso na Bíblia? Isso aconteceu, a vida desse homem aconteceu depois de Cristo, cerca de 155 anos depois de Cristo. O que aconteceu com Policarpo? Ele permaneceu fiel até a morte. Eu vou ler um pouco da história desse servo de Deus para você entender um pouco o que é fidelidade. A nossa realidade hoje não é ainda nesse nível, mas é para que você entenda o que é fidelidade na vida desse homem aqui, naquela igreja, o que ela enfrentava, o que Jesus alertava a ela, que viria a acontecer. Policarpo, ele era idoso, no mínimo 85 anos de idade ele tinha. Uma onda de perseguição alcançou a igreja de Esmirna, provocada pelos bandos que estavam sedentos pelo sangue dos cristãos. 14 cristãos foram capturados, arrastados para a arena pública, onde então eles serviram de alimento para as bestas feras selvagens. Com exceção de um, todos morreram gloriosamente. Vejam aqui, já é um grande resultado, sim ou não? 14 pessoas, um sucumbiu, 13 permaneceram. O que é que aconteceu com eles, pastor? História da igreja na face da terra. Morreram na arena. Um destes até mesmo estapeava um animal selvagem que parecia ser preguiçoso demais para atacar o cristão que estava ali para ser o seu jantar. A multidão não acalmou-se e começou então a gritar por mais. Eles queriam ver mais sangue. 14 para eles não era suficiente. As sinagogas de Satanás, queridos, estão olhando para a igreja de Cristo na face da terra e querendo ver a destruição total da igreja. Não se engane. Não se engane. A batalha espiritual ela está muito mais intensa do que você imagina. A fúria de Satanás é muito maior do que você espera enfrentar. Há poder no sangue de Jesus. Então a multidão não acalmou-se e começou então a gritar por mais. Começaram a gritar, principalmente por Policarpo. Por que eles queriam Policarpo? Porque ele era o anjo da igreja. Ele era o pastor da igreja. Eles não se satisfizeram só com aqueles 14 que eram mortos na arena pelas feras. Eles queriam ver o pastor sucumbir, o pastor cair. Começaram a gritar, principalmente por Policarpo, que era conhecido como ministro da igreja, que estava escondido por causa dos apelos do seu rebanho. A igreja, vendo tudo acontecer, chamaram Policarpo: olha, vamos te levar para um esconderijo. Vamos buscar uma oportunidade de você salvar a sua vida. Já levaram 14 dos nossos. Vamos te ocultar, vamos te esconder. E ele foi lá se esconder. Mas as autoridades foram enviadas e encontraram Policarpo. As sinagogas de Satanás chegaram. Eles finalmente o encontraram após terem exigido informações do seu esconderijo de um dos servos que foi submetido a tortura horrível. Pegaram um deles, torturaram eles, disseram: fala onde está o pastor, fala onde ele está, nós queremos ele, nós queremos sangue dele, nós queremos martirizar ele. E torturaram aquele homem. O que ele fez? Ele entregou. Está escondido ali, endereço tal, vá lá, que ele está lá, está na moita, está escondido lá, está em tal lugar. Acharam ele. Então a multidão e aqueles juízes estavam presentes na arena quando Policarpo foi apresentado. Isso é a história da igreja. Esmirna. Ele foi levado à presença dos magistrados
da bancada da arena, foi imediatamente julgado e declarado culpado, enquanto a multidão frenética clamava por seu sangue. Gente, existe alguma coincidência com o que a gente vê nos dias de hoje? Juízes decretando, arbitrariamente. Pastor, isso não vai acontecer não. Cuidado. É por isso que nós temos que saber escolher, Porque, queridos, quem bate o martelo nesse mundo, se bater o martelo com a tua sentença, quem é que vai te defender? Só Jesus mesmo, Então o julgamento aconteceu. Esse foi um dos mais injustos e incomuns julgamentos no qual o magistrado falou. Ele falou primeiro. Ele disse assim: jure pela fortuna de César, arrependa-te, declare morte aos ateus. Quando esse juiz fala, ele se referencia ao povo de Deus como povo ateu, porque eles adoravam César naquele tempo, que era o imperador daquele tempo. Então, quando eles faziam referência de um povo ateu, era o povo cristão, entende? A inversão de valores, sim ou não? Será que hoje nós estamos vivendo em um mundo de inversão de valores? Sim ou não? E qual é o valor daquele que julga aqui na terra? Quem são as sinagogas de Satanás desse tempo? Então o juiz diz: jure pela fortuna de César, arrepende-te, declare morte aos ateus, que segundo o juiz eram os cristãos. Virando-se para a multidão enfurecida, erguendo sua cabeça e acenando com a mão, Policarpo então bradou: morte aos ateus. O que ele fez? Ele concordou? Não. Porque a mão dele não foi estendida para a igreja, a mão dele foi estendida para a sinagoga de Satanás, para o povo que estava querendo o sangue dele. E ele disse para aquele povo: morte aos ateus. Quer dizer, ele fez o que foi recomendado, mas de contrário ao que foi recomendado. Essa foi a postura de Policarpo. Entende? É como se tivesse aqui os cristãos e aqui aqueles que estavam querendo sangue. O juiz diz: vira para cá e diz morte aos ateus. Ele diz: morte aos ateus. Ele disse: ateus são aqueles que não creem que Jesus Cristo veio e morreu na cruz para nos salvar. Mas o magistrado sabia que Policarpo queria dizer, que ele queria dizer que os ateus eram eles mesmos. E ele diz a Policarpo: renega a tua fé, jure, e eu te libertarei de uma vez por todas. Tem apenas que insultar a Cristo. Olha que batalha, queridos. Olha que luta. Às vezes você está enfrentando tribulação e você está achando: eu vou morrer, eu não vou passar dessa. E aqui o juiz diz para ele: olha, eu quero que você renegue a tua fé, eu quero que você jure, e eu te libertarei de uma vez por todas. Tens apenas que insultar a Cristo. O mundo hoje está fazendo propostas nesses níveis para nós. Que isso, pastor? É verdade. Para você insultar o Jesus nosso, para você se conformar com as práticas desse tempo, para você aceitar o que a sinagoga de Satanás estão ensinando aí, para você achar que tudo é comum, que tudo é aceitável. Quando você ergue a sua voz e diz: eu não concordo, você é massacrado. Só porque você é um cristão, só porque você obedece a palavra de Deus. Essa é a realidade do mundo de hoje. Nós hoje somos uma igreja tal como a igreja de Esmirna. Resposta de Policarpo: eu tenho servido por 86 anos, e ele nunca me fez mal algum. Por que então deveria eu blasfemar contra meu rei e meu senhor? E o juiz insistia: jure pela fortuna de César. Tu espera persuadir-me. Aí a resposta de Policarpo: em toda a verdade, eu solenemente te declaro, eu sou um cristão.
Quando a gente traz uma palavra hoje sobre fidelidade, alguns acham que é algo demais para o tempo de hoje. O que alguns acham que é algo demais para o tempo de hoje? É você dizer: eu sou um cristão, eu creio em Jesus Cristo, Senhor. Eu tenho a Bíblia como meu guia de fé e prática. Eu não aceito nada que seja contrário à palavra de Deus. E as pessoas hoje estão achando difícil fazer essa declaração, essas declarações. E esse homem aqui, Policarpo, ele estava sendo colocado em risco de morte, e ele diz: eu sou um cristão. Resposta do magistrado: eu tenho os leões aqui para usá-los como me convém. Resposta de Policarpo: dê suas ordens, pois para nós cristãos, quando nos arrependemos, não é do melhor para o pior, mas é esplêndido passar da perversidade para a justiça de Deus. Ele diz assim: faz o que você quiser, porque o que vai acontecer comigo é o melhor que Deus tem para mim. Deus está no controle de todas as coisas. Entende isso ou não? Resposta do magistrado: se você não se arrepender, você será queimado na estaca, já que você desdenha dos leões. Falou: tu está valente, tu não está confiando que o leão vai te comer, então eu vou te colocar para ser queimado. De repente esse juiz já tinha ouvido falar do Deus de Daniel, né? Resposta de Policarpo: tu me ameaças com o fogo que queima por 1 hora e então se extingue. Entenda bem isso. O que esse homem disse? Tu me ameaças com o fogo que queima por 1 hora e então se extingue. Mas conheces tu o fogo eterno da justiça que virá? Conheces tu punição que devorará o ímpio? Vejam, queridos, que coisa. O homem sendo arriscado a ir para a fogueira, ele disse: você me ameaça com o fogo. Esse fogo vai queimar, mas vai terminar, vai se extinguir. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você conhece o fogo eterno da justiça que virá? Conhece? Isso é fogo. Você conhece tua punição que devorará o ímpio? Não vai sobrar um sequer. Aí ele disse para o magistrado: venha, não te demores, faça o que quiseres comigo. Entende o que é fidelidade? Então a condenação foi proclamada. A multidão enfurecida correu dos seus assentos para juntar varetas e feixes com os judeus, oferecendo alegremente sua ajuda. A palavra de Deus diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sabe quando fica muito claro isso? Quando você está sendo levado às batalhas desse tempo e as pessoas do mundo estão oferecendo lenha para te queimar. Aí você vê o que no mundo há e o risco que há no mundo. A multidão enfurecida correu dos seus assentos para juntar varetas e feixes com os judeus, oferecendo alegremente sua ajuda. Peraí, deixa que eu ajudo, quero ver esse cara queimar. Quero ver esse camarada cair. Eu quero ver esse pastor vacilar na fé. Eu quero ver se ele é realmente poderoso, se Deus realmente é com ele. Eu quero ver até onde ele vai aguentar. Eu vou levar lenha para ter bastante fogo, para queimar ele todinho. Era isso que acontecia. Policarpo disse aos soldados, em cargo da execução, que tinham que amarrá-lo à estaca, pois ele não tinha, que não tinham. Policarpo disse aos soldados, Policarpo falando agora, em cargo da execução, que não tinham que amarrá-lo à estaca, pois ele não tinha intenção de fugir. O pastor disse: você me amarra não. Gente, entende o que é fidelidade? O nível de fidelidade e o nível de tribulação, que hoje em dia o que a gente enfrenta ainda é tão pouco em comparação do que já existiu, e o risco que existe de voltar a isso.
Disse: olha, não me amarra não, eu não vou fugir, pode me queimar, não precisa me amarrar não. Você tem confiança em Deus ou não é? As chamas saltavam, enquanto das chamas se podia ouvir esta oração dos lábios fiel do servo de Cristo. Aí vem aqui a oração de Policarpo, sendo queimado. Pastor, isso é loucura. Está na história da igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, através da qual nós recebemos a graça de te conhecer, Deus de anjos e poderes, de toda a criação, de todos os justos que vivem em tua presença, te bendigo por considerar-me digno de estar neste dia e hora entre os teus mártires e beber do cálice do meu Senhor Jesus Cristo. Eu te adoro por todas as tuas misericórdias. Te bendigo, te glorifico, através do eterno sumo sacerdote Jesus Cristo. Com quem a ti, ao Espírito Santo, seja glória, tanto agora, como para sempre. Amém. Quem fez essa oração? O homem sendo queimado. Entende que é fidelidade? Quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa assim: pô, isso é demais, está pegando pesado. Para que isso tudo? Para que isso tudo? É que o mundo não está de brincadeira contigo, não. O diabo não está brincando. Ele está querendo te destruir. Ele está querendo te levar à derrota, à morte. Ele está querendo levar para o fogo que arde eternamente, um lago de fogo e enxofre. A vida desse homem é uma lição de vida. É uma duradoura lição para nós, que aqueles que morreram por sua fé, com orações e canções de louvor em seus lábios, pois eram aqueles que sabiam no que acreditavam, amaram essa verdade e estavam preparados para morrer por ela. Então, só nos resta seguir esse exemplo de fidelidade a Cristo, qual teve Policarpo de Esmirna, que foi fiel até a morte. Deuteronômio 9, Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Hoje em dia muitas pessoas se preocupam em ficar conhecidas. Hoje em dia muitas pessoas se preocupam em ter destaques. Hoje em dia todo mundo quer ser influenciador digital. Hoje em dia muitos querem pregar para as multidões, mas muitos que hoje estão desconhecidos foram grandes homens de Deus na face da terra. Policarpo é um exemplo disso. O pastor da igreja em Esmirna. E para encerrar, mais uma recompensa da fidelidade com o nosso Deus é a comunhão com Ele. Capítulo 2, Apocalipse, versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que suportam as tribulações terão comunhão com Deus, sim ou não? O fiel receberá a coroa da vida, o fiel receberá a vida eterna. A imagem da coroa que a Bíblia fala é tirada lá das Olimpíadas, que eram as coroas de louro, que eram as coroas que representavam a vitória, só que eram coroas que acabavam com o tempo, eram corruptíveis. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 9, 25: todo atleta em tudo se domina.
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Não tem coisa melhor, queridos, do que a certeza de estar sempre com o Senhor Jesus. Para a gente concluir, a fidelidade, ela não está condicionada ao cenário que nós estamos vivendo, ao que está em redor. Esmirna estava sob a pressão do maligno, mas permaneceu fiel. Sim ou não? Não se engane, no mundo de hoje, nós que somos a igreja estamos sob pressão. Se você não enxerga isso, pede a Deus para tirar esse escama dos seus olhos. A igreja está sendo atacada todos os dias. A pressão está sendo grande sobre nós, mas acolhemos o sangue de Jesus. Pastor, o que eu faço? Temos que permanecer em fidelidade. Até quando? Até o fim. Até a morte, se necessário for. O crente tem a garantia, pelo exemplo do Senhor Jesus, de que vale a pena ser fiel até a morte. Porque Jesus tem para nós o mesmo que Ele teve para o Senhor Jesus, que é a vida eterna. Pastor, eu quero aprender a ter uma vida de fidelidade com o Senhor. O que eu faço? Busque o Senhor e tenha na sua vida o Espírito Santo. Mas qual o sentido disso, pastor? Porque a fidelidade faz parte do fruto do Espírito. É um dos gomos desse fruto. O fruto do Espírito, ele tem 9 gomos. Não são os frutos, é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ele é composto por 9 gomos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Tem fidelidade aí? Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Fidelidade, queridos, é algo que precisa ser primordial na vida do crente. Ser fiel, ser crente fiel, para resistir, A nossa luta hoje, por enquanto, está bem mais leve do que a luta de Policarpo, sim ou não? Mas eu te faço uma pergunta: qual é a tendência? Escuta, eu te pergunto, qual é a tendência? Melhorar? Sabe, existem coisas que vão sendo notadas que nos mostram como o mundo está em degradação total. Hoje estava passando um programa na televisão e era uma brincadeira. Aí tinham 3 rapazes lá dentro de um carro, um programa da Eliana, do SBT. Aí aqueles 3 rapazes, eles cantaram uma música de um grupo que morreu infelizmente no acidente aéreo, Mamonas Assassinas. Aí esse pessoal estava cantando aquelas músicas e eu conversando com o pastor e a gente pensando, o que seria
hoje se esses rapazes não tivessem morrido. Porque o que eles faziam naquele tempo era algo tão forte. Poderia ter acontecido muitas coisas. Eles poderiam ter se convertido. Não estou falando que eles iam piorar. Eles poderiam ter aceitado Jesus como seu Salvador, mudado de vida. Poderia ter acontecido muitas coisas. Um deles era de família evangélica, inclusive, né? Aí a pastora estava fazendo uma análise, né? Dizendo assim: mas o que naquele tempo era tão grave, hoje é café com leite. É ou não é verdade? É verdade. Eles satirizavam, eles falavam algumas besteiras. Naquele tempo era pesado. Hoje já não é tido como algo tão pesado. Entende? Sim ou não? O que isso nos alerta? O mundo está em degradação acelerada. Sabe? A nossa fidelidade a Deus está sendo colocada em xeque cada vez mais. E cada vez mais forte. Sim ou não? Não é à toa, queridos, que Jesus escreve a essa igreja e diz assim: ser fiel até a morte. Não é que Jesus estava falando dessa morte comum, que todos nós vamos ter que passar um dia, opa, adoeceu, opa, teve um acidente, morreu. Não é isso. Jesus estava alertando o seguinte: vai chegar um tempo que a fidelidade de vocês será colocada à prova, que vocês vão correr risco de morrer. Por mim. Por mim. Sim ou não? Entende? Pastor, mas isso é a história da igreja, pastor. Isso é o que aconteceu. Sim. Mas o que aconteceu pode voltar a acontecer. Se não é isso, por que haverá o anticristo? Se não é isto, por que haverá a besta do Apocalipse? É porque vai haver calmaria? Não, queridos, vai haver perseguição, vai haver desafios para a nossa vida. E por que eu estou traçando esses pontos de tanta contundência? Para que a sua mentalidade hoje não seja aquela: pô, pastor, pega leve. Sabe o que eu quero que você entenda? Ei, presta atenção. Ainda está leve. Ainda está leve. Abra o olho para você estar preparado quando pesar o negócio. Sim ou não? Deus deu uma demonstração recentemente muito clara para os crentes. Foi a pandemia. Muito clara. Gente, eu nunca vi crente ter tanto medo como no tempo da pandemia. Ah, pastor, mas tinha que se proteger? Tinha. Pastor, tinha que usar álcool? Tinha. Pastor, tinha que usar máscara? Tinha. Mas era um medo desenfreado. Sabe? Uma preocupação de morrer. De morrer. E olha que ninguém estava botando a parede falando assim: nega Jesus, senão eu te mato. Era só uma ameaça. Você pode pegar um vírus e morrer a qualquer hora. Você não sabe se você vai resistir ou não. Você pode morrer, você pode morrer, você pode morrer. Você vai ficar apavorado. Muitos deixaram a fé. Inteligentes, né? Inteligentes. E ninguém botou na parede e disse: nega Jesus agora. Diz aí que você não é um cristão. Diz aí que você adora César. Diz aí fortuna ao César. Diz aí prosperidade ao César. Ele disse: não, negativo. Ateus não são os cristãos. Ateus são aqueles que adoram César. Eu sou cristão. Eu vou permanecer em fidelidade diante do meu Deus. Igreja, hoje está fácil ainda. Aproveite o tempo de hoje e seja fiel ao Senhor. Resista aos ataques do inferno. Resista às ofertas desse mundo e adore o Pai. Adore o Pai. Busque o Senhor. Creia no poder de Deus.
Creia na ação do Espírito Santo. Creia na voz de Deus que fala ao teu ouvido quando as ameaças chegam, quando os ataques chegam, e você vai clamar o sangue de Jesus, e o Senhor Jesus vai te dar vitória. Aleluia! Ele é o Deus da sua vitória. Pastor, onde que eu vou ser colocado? No fogo ou no leão? Eu não sei, mas eu quero te dizer, se você permanecer fiel com o Senhor, o seu destino é a vida eterna. É a coroa de glória. Essa certeza que Policarpo tinha. Que glória. Amém. Na oração dele, ele enalteceu o Senhor. Ele disse: Senhor, obrigado, Senhor, por eu poder ser um dos mártires, por eu poder estar morrendo aqui, porque o teu nome está sendo glorificado na minha vida. Eu sei que isso aqui vai se consumir, mas a vida eterna é a garantia que eu tomo posse. Amém. Toma posse da vida eterna em nome de Jesus. Você tem essa garantia de vitória. Você entende que é ter uma vida de fidelidade. Não só ouça, guarde o que está sendo dito na palavra ao teu coração. Se você quer ser um vencedor em Cristo a cada dia em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus querido, que cada vida nessa noite, Deus, possa tomar posse dessa declaração. Ser fiel até a morte. Senhor, sabemos que vivemos debaixo de ameaças nesse tempo, não tão sérias como as de tempo de Policarpo. Mas, Senhor, o inimigo está se andando, o inimigo está lançando setas, as armadilhas estão sendo colocadas, mas Deus, há poder no sangue de Jesus. Temos uma garantia, Pai, de que em Ti existe uma promessa de vitória chamada coroa da vida. Senhor, o homem pode querer fazer tudo com a sua igreja, mas ele nunca conseguirá tirar essa vitória da igreja fiel. Aleluia! Porque existe uma promessa, existe uma nova Jerusalém, existem os portais celestes, existe, meu Deus, as moradas dos céus. Existe um lugar para o fiel na tua presença. Pai, fortaleça-nos em fé. Meu Deus, que nós possamos viver em confiança, que nós tenhamos uma fé iniciada e continuada, que nós possamos ter um ponto de partida e não ter um ponto final, que nós possamos estar traçando essa linha nesse mundo, permanecendo na tua presença, rejeitando as ofertas do inferno e permanecendo em fidelidade diante do Senhor. Ajuda a sua igreja, Pai. Hoje nós somos uma igreja de Esmirna, cercado de propostas, cercado de ameaças desse mundo, mas Deus, nós cremos em Ti, nós cremos que a Tua promessa chegará, que nós alcançaremos a coroa da vida. Senhor, marca os nossos corações com essa palavra, meu Deus, marca as nossas mentes com essa palavra, Senhor, que nós não podemos sucumbir à idolatria, nós não podemos sucumbir, meu Deus, às práticas desse mundo. Nós temos que permanecer fiel ao Senhor. Continua falando, Pai, com o Santo Espírito a esses corações. Continua ministrando as suas vidas. Ajude-os a vencer. Ajude-os a vencer. Ajude-os a vencer, Senhor. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Seja conosco. Nós precisamos de Ti, Pai. Sustenta-nos, alimenta-nos com a Tua palavra, seja presente em nós com o Teu Santo Espírito, seja rocha em nossa vida, ó Jesus, seja fortaleza sobre nós, toca em nós, dirige os nossos passos, Senhor Jesus, sustenta a nossa alma, Senhor Jesus, livra-nos das paixões desse mundo, Senhor Jesus, e nos conduz em fidelidade. Seja conosco. Derrama sobre nós, Deus, o Teu óleo. Aleluia. O Teu óleo santo. O Teu revestimento de poder. Para que nós possamos suportar. Para vencer. Em nome de Jesus, Deus. Nós glorificamos por essa noite. Te glorificamos por tudo que nós vivemos aqui, Deus. E cremos no Teu agir, no Teu milagre, na Tua resposta, na Tua vitória para cada vida. Por isso, Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que o amor do nosso Deus, querido Pai, e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.